Olá, está na hora de conversar sobre a importância de uma comunicação assertiva nos momentos de crise. E para falar sobre esse assunto, eu recebo alguém que é expert, que é o ex-porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Gedir. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então aceita o meu convite. Vamos tomar um café? Em momento de crise, a comunicação pode mudar completamente o jogo, ou então afundar uma instituição mais ainda no problema. Mas como que a gente pode usar essa comunicação a favor nesses momentos críticos? E ainda, qual o papel da comunicação na formação de novos profissionais e que podem mudar uma instituição como um todo? É sobre isso que a gente vai falar com o Coronel Gedir, que é o ex-porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais e é o meu convidado de hoje. Mas é claro que antes a gente vai saber que cafezinho a Sanla Costa, barista da Academia do Café, trouxe pra gente hoje. Sanla, obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Me conta qual é esse café que você trouxe. Cerrado do Francisco? Isso, é um café da Serra do Salitre. Pertinho de Araxá? Isso. É um café muito frutado, com nota de frutas amarelas, maracujá. Que bem diferente. exótico, bem diferente. Vou fazer um método tomou um café assim? método de prensa francesa para dar um pouco mais de corpo para ele, intensidade. É uma prensa francesa. Me conta uma coisa, Sanla. Passa, por favor, para quem quiser experimentar esse café e outros, sim, aonde que pode ir na Academia do Café? Academia do Café na Rua Grão-Pará, 1024, ou na outra sede na Savassi, na Rua Antônio de Albuquerque, 794. Redes sociais? Academia do Café, o Instagram. E temos também o site e o Facebook. Que vocês têm cursos para barista, né? Isso, vários temos outros vários cursos. Obrigada, Sanla. Quando estiver pronto, você traz para a gente, por favor? Com certeza, já Obrigada. vou servi-los. Coronel. Diga. Gedir ou Coronel? Gedir para você. Vou chamar de Coronel. Gedir, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. Me conta como tá. Você saiu já da PM agora no início do ano passado, não foi? Completei. Tem um ano que eu aposentei, né? Fui para reserva não remunerada. Só uma coisa. Quantos anos você ficou na PM? 30 anos. Entrei com 16 anos e saí com 46 anos. E a gente se conhece quando você começou lá. Vou falar quanto tempo que a gente já se conhece. Mas é quase os 30. Acho que ou se chegar aos 30 que a gente se conhece. E aí, nossa, Sanla, que aroma diferente, que delícia. Maravilha, não é? Nunca experimentei um café assim. Sensacional. Sério, muito bom, viu? Muito bom. Super diferente. Você ficou na polícia como assessor de imprensa, porta-voz. Qual que foi a sua carreira lá? Na verdade, eu entrei na polícia com 16 anos, no curso de formação de oficiais, na época, que eram 5 anos da academia. Depois formei aspirante, fui para o batalhão de guardas, passei pelo 5º batalhão, batalhão Rotan, academia de polícia militar e acabei na assessoria e depois fui para a assessoria de comunicação. Na assessoria de comunicação, trabalhei uma parte na comunicação visual, depois assumi a assessoria de imprensa, foi quando a gente criou essa figura do porta-voz. É um momento muito importante da minha carreira, que me marcou principalmente pelos momentos que a gente passa, a necessidade de mudança e a própria mudança que a instituição foi obrigada a fazer naquele momento. Eu lembro que na época eu morava em Araxá e te via toda hora. Né? Olha o Gedir ali. Aí os meninos, os nossos filhos eram pequenos na época. Quem é Gedir? Amigo da mamãe e do papai. Tanto que e é engraçado que até hoje tem muita gente que eu chego, a pessoa me chama de Capitão Gedir. Porque era sua patente na época. Era patente na época e como que aquele momento ficou marcado na cabeça das pessoas. Não tem como, a visibilidade que dá. E isso muda também a imagem da corporação, né, Gedir? Essa que eu acho que foi talvez o legado que a gente conseguiu deixar. A gente conseguiu mostrar para a instituição, para aquele momento, os militares que estavam entrando na instituição, que estavam na instituição, que essa relação com a imprensa, essa relação com os meios de comunicação, quem ia ganhar era a Polícia Militar e a própria sociedade. Ou seja, através do momento que a gente se aproximou e teve uma relação transparente com a imprensa, ou seja, o que acontecia, nós vamos responder, seja ele negativo ou não. Que a gente começou a utilizar os meios de comunicações que foram abertos a diversos, Facebook, Orkut, e-mail, na época do Orkut, né? Então, as redes sociais que eram tão importantes, que foram iniciando, e a gente foi começando, ou seja, a polícia foi mostrando para a sociedade, e a sociedade foi conhecendo uma relação, uma polícia que era muito diferente.
né? Os próprios projetos sociais que utilizaram essa aproximação de comunicação, você vê um ProERD, por exemplo, Eu sou fã. Militar dá aula para um garoto com 7, 8 anos de idade, passa 30 anos, aquele garoto tem uma referência positiva da instituição. Então, eu acho que a comunicação só veio a somar na polícia. O ProERD, para mim, é um dos... Conheço poucos programas. O ProERD, para mim, é um dos programas mais bonitos e que o valor que isso tem para uma família, para um jovem... O Bernardo fez ainda quando a gente morava em Araxá. A Anabelle já fez aqui no Colégio Batista. Inclusive, a formatura foi na Igreja da Lagoinha. E as músicas eles lembram até hoje. As dicas. As dicas. A Anabelle vê alguma coisa, ela comenta. Não sai da cabeça. Impressionante. A questão do respeito, da valorização, a questão de começar a parlamentar contra a questão da violência. Então, são orientações, e é isso que eu falo que a comunicação ajudou. A polícia conseguiu utilizar o que ela tinha para mostrar para a população que o policial estava ali como um aliado. Isso foi fundamental, né? Aquela ideia que a gente tinha de a polícia vai te prender, a polícia vai te bater, a polícia vai... Você passa a ter o policial como um cidadão comum, né? Eu falo que eu brinco que eu sou filho de polícia e neto de polícia. Então, eu lembro muito do seu pai. Pai era coronel, avô era cabo de polícia militar, então a gente conhece esse meio. Então, quem não conhece, se você pegar, por exemplo, as gerações nossas, hoje o policial, para entrar na instituição, tem que ter terceiro grau completo. Não é aquela visão de policial, o policial é um cara sem cultura, é um cara que não é preparado. Pelo contrário, hoje não. A seleção é pesadíssima, o curso é pesadíssimo, e o contrário, quando ele forma, eu estou para falar que é uma das instituições mais vigiadas pela população. Porque as pessoas acompanham, as pessoas gravam, as pessoas cobram. Então, se o militar não for preparado, ele acaba sendo questionado, ele acaba sendo, né, muitas vezes criticado porque ele não atua da maneira correta. Eu sempre tomei muito cuidado, eu via muito pai de colega, abaixa, esconde que a polícia está ali. Pelo contrário, a gente tem que ir, talvez essa proximidade tenha feito isso diminuir. Não é esconde que a polícia está ali, por mais brincadeira que isso seja. Exatamente. A polícia está ali, que bom, pra graças proteger, a Deus. A polícia está ali para te orientar, a polícia está ali para mostrar que é necessário alguém que tem que controlar quem está no momento errado, ou seja, quando o cara ultrapassa o direito, tem que ter um policial ali. Então, é isso que a polícia faz. Eu costumo falar que é uma instituição, a única instituição do Estado presente em todos os municípios. É a única instituição que pode ser o que for, é eleição, é Copa do Mundo, é greve, é manifestação, é carnaval, é Semana Santa. A polícia está presente. Então... Eu passo próximo ao batalhão com muita frequência para ir para casa e no carnaval a quantidade de gente que eu via chegando para turno, eu fiquei impressionada. O efetivo completo da polícia toda na rua. Eu vi e fiquei impressionada. E nós comentávamos isso. Isso é bom, assim, é muito importante até para a população. E foi interessante essa elevação da polícia, né? Eu que peguei em 2001, quando a polícia começou a exigir segundo grau. Depois, em 2011, quando a polícia começou a exigir, primeiro no curso de oficiais, eu fui o subcomandante, coronel Elvis, comandante na época. O curso de Direito, bacharelado de Direito para oficial. E depois, qualquer curso superior para soldado, teoricamente, você tem cada vez mais uma polícia mais preparada, mais qualificada. E isso é muito importante, quem ganha com isso é a própria sociedade. E mostra, inclusive, que é uma coisa que as pessoas antigamente tinham, que o policial ele é reflexo do povo. Eu sempre falo isso. A polícia é arbitrária, a população é arbitrária. A polícia é corrupta, a população é corrupta. A polícia é bem preparada, a polícia é respeito. Porque o cidadão, não é a farda que muda o cidadão. A polícia não forma o homem, nós formamos um profissional. O homem vem do povo. São os valores que estão ali na sociedade. Então, se o cara e é isso que é interessante, que por isso talvez a polícia de Minas seja tão respeitada, né? Que o mineiro, tradicionalmente, ele é um cara pacato, mais tranquilo, ponderado, mais observa, ele sabe a hora de agir, e é isso que ele traz para a população. E eu me lembro de você me contar, Gedir é amigo, como nós já temos há uns 30 anos, mas eu fiquei um período em Araxá, que foi onde a gente ficou um pouco mais afastado. Tem 4 anos que eu voltei, mas fiquei 18 em Araxá. E me lembro de uma das poucas vezes que nos encontramos durante esse tempo todo, você me falar de formação. Você dava aula de comunicação para os profissionais. Uma das mudanças que obrigatoriamente a polícia teve que fazer foi a criação de uma diretriz de comunicação.
essa diretriz ela deu uma doutrina de comunicação, né? Comunicação visual, comunicação interna, comunicação externa, e imprensa e cerimonial. E imprensa especificamente, a estratégia que a gente fez foi criar multiplicadores nos batalhões. Então a gente pegava a assessoria de imprensa, pegava eu como responsável, porta-voz, levávamos jornalistas, porque nós tínhamos jornalistas que trabalhavam com a gente, e a gente fazia o media training nos batalhões. Gente, isso é fundamental. E isso assim, deu uma ajuda. Eu brinco que até a própria imprensa falou, porque aquela necessidade que ela tinha de alguém para dar entrevista, alguma informação, um release bem feito, uma nota de imprensa bem elaborada, uma informação que chegasse rápido para a imprensa, isso só foi se multiplicando. Aí, quando tiver um momento de crise, fica muito mais fácil você administrar. Muito mais fácil de administrar, muito mais fácil de enfrentar e muito mais fácil de se preparar, né? Porque teoricamente, quando você pega, eu lembro que eu fiz a minha pós-graduação e eu fiz uma análise dos jornais escritos na época, peguei durante um ano, e quando você pega o jornal escrito e você pega o que acontece, o jornal ele não consegue cobrir todos os crimes. Claro. Mas ele tem uma influência muito grande. Então a polícia começou a notar que ela tem que pegar essa informação da imprensa e trabalhar em cima dela. Porque é essa informação que vai para a sociedade. Muitas vezes não tem nada a ver com o seu dado estatístico, mas a imprensa não está mentindo. A imprensa está divulgando um fato que aconteceu. Ela pegou uma parte daquilo. Uma parte daquilo, e aquilo influencia muito a acumulação. Então o que você tem que fazer? Você tem que acompanhar, você tem que fazer contato com a comunidade, você tem que dar resposta à imprensa, você tem que estar preparado para isso. A resposta à sociedade em tempo hábil, né? Tem o time. Isso é fundamental. E quando você coloca na balança, assim, a gente fala muito de pauta negativa e pauta positiva. Se você está na imprensa o tempo todo, as pautas positivas elas são muito maiores. Muito maiores. Embora a pauta negativa ela tenha uma presença muito grande, né? Eles costumam brincar como é que é... Ela vende mais? Cachorro, homem fazendo xixi no poste é uma coisa, mas cachorro mijando... Não, cachorro mijando no poste é uma coisa, mas o poste mijando no cachorro é diferente. Então, assim, a notícia negativa, ela fica muito mais presente. Mas quando você tem uma notícia negativa e a instituição, ela dá uma resposta, mesmo sendo ela negativa, ela força a instituição a mostrar para a população o que está sendo feito. Isso é fundamental. Eu vou ter que fazer um break já, porque o nosso primeiro bloco encerrou. Vou servir um bolo pra gente de banana com nozes ali. E eu quero voltar com a gente comentando sobre termos usados, se isso também é trabalhado com cada um. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta batendo um papo sobre comunicação em momentos de crise, a sua importância na formação de novos profissionais e como isso interfere numa instituição, claro, com o Coronel Gedir. E eu quero ainda falar mais um pouco sobre esse café. Sinceramente, eu não tinha experimentado um café com esse maracujá que você falou. Isso. Muito gostoso, né, Gedir? Muito bom. Muito bom mesmo. É um café natural, né? E, portanto, ele fermenta um pouco. Consequência dele é ficar um pouco frutado. E esse, frutas amarelas. E essa essência do maracujá ficou muito gostosa. Sim. Muito bom mesmo. De novo, por favor, as redes sociais da Academia do Café. Para quem quiser experimentar esse café, lá tem, não tem? Sim, claro, temos. Nas duas sedes, né? Como eu já disse, na Savassi ou no Funcionários. E a gente pode ser seguido, né? No Instagram, @Academia do Café. Muito obrigada, Sandra. Obrigada. Aí a gente aguarda mais um pouquinho desse café para comer com esse bolo agora, tá? Tá joia. Obrigada. Gedir, me conta uma coisa. Às vezes ouço entrevistas de PMs que parecem que o que eles colocaram no relatório é o que eles estão falando para o repórter. Isso é treinado ou é a característica de cada um? Na verdade, é uma coisa que tem que ser treinada constantemente, né? Que a gente costuma falar que o policial, muitas vezes, ele não é um jornalista, ele não é uma pessoa que tem costume de dar entrevista. Obrigada, Sandra. Mas nós orientamos o policial militar que ele está falando para a sociedade, ou seja, ele tem que falar um linguajar... Exatamente. Muitas vezes esquecendo o linguajar nosso, né? Meliante, combatente, lugar ermo, BO, X9. Então, são termos nossos que no dia a dia a gente costuma utilizar, que muitas vezes, quando você vai dar uma entrevista, a sociedade pode não entender. Então, isso é treinamento. Às vezes eu ouço a entrevista e falo, gente, parece que ele ficou tão treinado a fazer o boletim,
de ocorrência, é boletim de ocorrência mesmo que você chama ou como é? É, o boletim de ocorrência, o REDS, né? O registro de... E aí, aquelas palavras usa. E isso é muito comum em qualquer profissional. Muitas vezes, Jogador de futebol. eu como fonoaudióloga, às vezes a gente faz um relatório e está tão habituado a escrever daquela forma que quando você vai falar, você tem que se preocupar em mudar a maneira de falar. Mas eu acho que tá melhorando. Assim, é uma evolução, né? A gente costuma falar que se a gente pegar um período que a polícia era praticamente proibida de falar, e hoje, a todo instante, você vê imprensa, chamado, rádio, né? televisão, qualquer pessoa que está no blog, está no Instagram, está filmando, o policial tá, com o tempo, ele vai acostumando e vai melhorando. Eu acho que está num caminho bom. Quais as orientações primordiais que são passadas para vocês lá em termos de relacionamento ou de media training mesmo? Primeiro, conhecer a imprensa, né? Sem saber como funciona a televisão, saber como funciona a rádio, saber como é uma entrevista para o jornal escrito, entender quais são os públicos que escutam aquele jornal ou rádio, que são públicos completamente diferentes, entender a demanda, principalmente a imprensa, né? De repente você tem um jornal da imprensa que está precisando ser fechado porque a edição vai começar agora, você não pode esperar, o jornalista não pode esperar. Se você não está capacitado, você está ocupado na hora, pede alguém para falar. O famoso deadline? Exatamente. E aí vai aquele conhecimento, né? O olhar para a câmera, a maneira de se expressar, a fala sua, que tem que ser uma fala de segurança, não uma fala de insegurança, né? Você tem que transmitir e orientar a população. Então, eu acho que esse que é o caminho primordial. Aproveitando isso da fala, como que vocês trabalham a voz de comando? Isso, para nós, é quase que normal. Primeiro que a voz sua é a primeira coisa que você chega, tanto dentro do quartel quanto com a comunidade. É uma coisa até que as pessoas falam, mas você só conversa gritando. Não conversa gritando, não. Porque a fala é a maneira que você chega, a maneira que você parlamenta, e principalmente quando você tem uma descrição boa e com argumentação, eu acho que a conversa ela ganha qualquer briga, qualquer mas violência. Mas se chega né? alguém que fala mais manso? A gente fala também, né? Conversa. Mas aí você entra em rapport, tudo bem. Mas e se chega alguém na academia que precisa trabalhar essa voz de comando? Treina. Igual a Margaret Thatcher no filme? Treina, porque ele tem que ser comandante, ele tem que representar a instituição, ele tem que estar à frente. E se entrou na instituição, isso faz parte, né? Isso é tão interessante que as pessoas acreditam, às vezes, que é supérfluo. Te falei, eu estou numa crise terrível de refluxo. Meus materiais de exercícios vocais estão todos ali, porque a cada programa eu estou fazendo os exercícios. E as pessoas não, a voz não tem problema. Ela é fundamental. Fundamental. E aí você pega o filme da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. O Discurso do Rei também. É isso que eu ia falar, o outro que eu ia falar é exatamente esse, o Discurso do Rei. A Margaret Thatcher tem uma parte do filme onde ela treina essa, não é uma voz de comando, mas uma firmeza maior na voz. A pessoa está no outro lado e, oi, o que foi? Qualquer pessoa. Não, eu só estou treinando. E aí ela... Na verdade, até a maneira de falar demonstra quem você é, sua empatia com as pessoas. 38. Isso é fundamental. A voz é 38% da comunicação, Jadir. Fundamental. 55% é corpo. Como você chega, como você expressa, como você diz, né? Que as pessoas entendem o que você está falando, que as pessoas compreendem, que você chame a atenção. Isso aí é fundamental para qualquer profissão, né? O que você viu nesse seu tempo de militar que foi melhorando nesse aspecto, assim, com tudo que vocês criaram? Eu acho a comunicação, a relação, é lógico que toda mudança ela tem seu lado positivo e negativo. Eu lembro, por exemplo, quando eu assumi a sala de imprensa, os jornalistas iam na sala de imprensa e pegavam release de manhã e de tarde. Era um resumo da ocorrência, assim, a gente entregava. A sala de imprensa ficava lotada. Quando a gente criou o portal e a imprensa começou a receber a informação, eu acho que foi péssimo. Porque aí eles sumiram. Você perdeu o contato do repórter. E esse contato dia a dia, embora a informação fosse muito mais rápida, esse contato dia a dia ele é fundamental. Então, cansei de fazer, foi na época que eles pagaram um celular para mim, eu cansei de fazer matéria, o repórter do outro lado, você escutava ele assim, mas capitão, o que aconteceu? E aí? E no outro dia estava a matéria. Então, assim, você perdeu. Ganhamos porque a informação ficou mais rápida. Sim. Então, a informação mais rápida, todo mundo ganha. Mas esse contato, essa relação polícia-imprensa dia a dia,
ela é fundamental. Assim, tem repórter que eu já cheguei e falei assim, essa matéria não vai dar certo. Essa matéria não vai atingir aquilo que você está querendo. E já teve repórter que chegou e falou, Coronel, capitão, vou te perguntar isso, que eu estou precisando de fechar. Vamos embora. É uma parceria mesmo. É bom para você, bom para mim e vamos embora. E isso é fundamental. Isso eu acho que a gente perdeu. E é tão engraçado porque como eu lido com repórteres, né, há mais de 20 anos, né, trabalhando com eles, aqueles que são próximos, assim, como que deixa seguro? Deixa. Você vira uma fonte confiável, você é uma pessoa que eles sabem que podem contar. Tem uma repórter, que eu não vou citar aqui, no momento de Brumadinho, ela chegou perto de uma pessoa e falou assim, fica do meu lado, porque eu vou precisar das informações e eu sei que você vai poder me dar as informações. Cria esse vínculo, cria essa abertura e cria essa... Eu falo que é parceria. A parceria. É uma parceria. É uma parceria. Você começa a entender que a imprensa precisa da polícia e a polícia precisa da imprensa. Quando os dois conseguem entender isso, por que a imprensa precisa da polícia? Porque nós somos pauta 24 horas. E a polícia, ela não tem dinheiro para pagar, então ela precisa da imprensa para chegar na sociedade. Então, vai para cá, vai para cá. E aí a vida segue. Agora me conta uma coisa. Quais situações que você vivenciou, que você pode citar, que foram momentos de crise complicados e que a comunicação fez a diferença no momento? Pirueiros foi para mim a primeira. Que foi quando? 90 vai. Vai. Pirueiros. 90 é alguma coisa. O que aconteceu na situação? Porque foi novo, a gente teve que fazer uma abordagem nos Pirueiros na Praça 7, e aí a gente teve que ter uma pessoa para negociar, para parlamentar, para conversar, até como que seria a ação da Polícia Militar. Depois eu acho que a gente teve Copa das Confederações, que eu acho que foi uma experiência boa, porque foi tudo novo, né? Então, tanto que eu falo que a Copa das Confederações e a Copa do Mundo foi ações da polícia completamente diferentes. Copa das Confederações... Mas que te preparou, né? A Confederação te preparou para a Copa ou não? Preparou em tudo, porque a comunicação da manifestação era ela feita no Facebook. Então, o cara ia no Facebook, lançava lá assim, uma manifestação na Praça 7. Chegava 30, 40 mil pessoas. Quando a polícia começou a acompanhar isso, a monitorar isso, o Ministério Público também entrou, Justiça entrou, falou assim, quem que é o responsável? Você comunicou aos órgãos públicos, tal. Aí teve até eles até migraram muitas vezes do Facebook para o WhatsApp. Porque aí não tem como controlar. Só com o WhatsApp você não chama milhões de pessoas, você chama 250 pessoas. Então a comunicação... Aí criaram o Telegram. A pessoa de agir, ou seja, na Copa das Confederações, as pessoas começaram muito a utilizar vídeos pequenos, chegar a filmar a polícia na cara dele, assim, Major, o que está acontecendo? Aí aquilo que você falava, o cara põe na rede social dele, que trem espalhava, tal. Então, a comunicação foi fundamental para a Copa do Mundo. Tanto que na Copa, a polícia foi perfeita. O mesmo evento e a gente foi perfeito, justamente porque aprendeu. Então, tudo foi novo. Então, eu acho que as três são, para mim, foi Pirueiro, Copa da Confederação e Copa do Mundo. Para mim, foram marcas boas. Agora me conta uma coisa. Você sai... como que fala? Reserva, não? Reserva. Está na reserva, mas continua trabalhando em outra função. Não deixaram eu ficar à toa, né? Competente, como que vai deixar ficar à toa, Jadir? Seu filho vai seguir carreira, não? Meu filho faz Direito. Ele entrou para fazer Direito com essa mentalidade. É lógico que ano passado a gente teve uma perda muito grande. A família, nós perdemos um primo nosso fazendo a prova de oficial. Não sabia. Infelizmente. Lá em Diamantina? Aqui, na Academia de Polícia Militar, ele passou mal durante a prova de corrida e veio a falecer, 30 anos de idade. Mas já tinha algum problema cardíaco? Não, aí meu menino tá assim, olhando para mim. Vou, não vou. Mas eu acho que talvez seja a quarta geração. Embora o direito tenha uma vantagem muito grande, o leque do direito está muito grande, né? Você fez direito? Eu não, eu fiz relações públicas, mas direito, eu achei que você tinha feito depois. Não fiz. Mas a gente espera, a gente deixa. Deixa para a vida mostrar para eles se vale a pena ou não. E eu, particularmente, acho que não arrependo em nada de ter entrado na polícia. A cara. Nasci, fui criado, estudei em Tiradentes, nasci 7 de setembro, filho de polícia, neto de polícia, não tinha outra opção. Eu tinha que ser polícia. E além disso, a gente, como amigo, ele é 7 de setembro, eu sou 8 de setembro, então a gente sempre comemorava junto, próximo. Mas, gente, que legado, que eu queria perguntar isso, o que seus filhos, né? Você tem um casal de filhos como eu. O que você deixa para eles como legado, mas que você também pôde levar isso lá para
para o pessoal, mas que você trouxe para dentro de casa? Eu acho que primeiro a ética que é fundamental, né? A ética é a transparência. E uma coisa que a assessoria de imprensa me permitiu isso é que não adianta você mentir porque a verdade vem à tona. Então isso foi legal para mostrar para meus filhos. Assim. Então hoje, quando a gente entra assim, meus filhos falam assim, isso aí não é pai não. Não foi pai não, porque já conhece. Então eu acho que o legado que a gente deixa é esse, né? O respeito, a ética, a disciplina, a transparência, a verdade, elas são... Isso vale ouro, né? Vem nos nossos valores cristãos, né? De onde a gente se conheceu, do grupo de jovens, vem também da sua... E você traz isso em toda a sua formação e você multiplica isso, não só com... A gente tenta passar pro povo e... Graças a Deus, né, mostrando Jardim? que a fé segura. Que faz a diferença. Eu costumo falar que Deus nunca me abandonou, não. Pelo contrário. Todos os meus passos eu converso com ele primeiro, depois converso com a Dona Onça, né? Que se Deus Dona mostrou Onça, gente. E a esposa aceitou, o resto... Não, resolvemos. Porque lá em casa quem manda sou eu. Sim, senhora. Conheço, senhora. viu, Grazi? Gente, Então, para a próxima, a Grazi vem. Vem. Que aí eu vou tirar isso ali. Gente, obrigada. Isso, Obrigada mesmo, Obrigado viu, querido? pela Deus oportunidade. abençoe. Beijão em todo mundo lá. Deixa. Fique aqui nos acompanhando, você vai ver que tem muita coisa boa ainda. Gedir vai voltar com certeza. E terça-feira que vem, para mais um café. E acompanhe nas redes sociais, @Café com Mariela Parolini. Agora...